4 brasileiros são presos tentando cruzar ilegalmente a fronteira do Canadá com os Estados Unidos de jet ski. Crise na imigração. Dados mostram que apenas 5% dos imigrantes que chegam no país ilegalmente se qualificam para pedidos de asilo. E hoje é dia de aniversário. O Zé Carioca, o mais brasileiro dos personagens da Disney, completa 80 anos. É uma personagem ícone, né? Olá, muito boa noite. Boa noite. A imigração norte-americana informou que 4 brasileiros foram presos tentando entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos de jet ski. Eles tentavam cruzar um lago que divide o Canadá com o estado do Michigan. Segundo as autoridades, além dos 4 brasileiros, outras 2 pessoas também foram presas e acusadas de tráfico de pessoas. A gente tem aí as imagens de 2 dos presos. Eles tentavam aí imigrar para os Estados Unidos de jet ski. São os irmãos Lucas Borges, de 34 anos, e Júlio Ferreira Borges, de 35. Os outros brasileiros presos na travessia são uma mulher de 44 e um homem de 47 anos. Mas eles não tiveram os nomes revelados. Pois é, olha, as prisões aconteceram no último final de semana e os 4 brasileiros teriam admitido que tentavam entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Eles estão agora presos e vão responder por infração de entrada ilegal no país antes de serem deportados. Ainda não há data para que isso aconteça. Segundo as autoridades de imigração, as rotas de travessia ilegal na divisa com o Canadá estão cada vez mais comuns, já que a fiscalização na fronteira norte é menor. Bom, e ainda falando de imigrantes, desde abril até agora, 8.700 imigrantes que entraram pela fronteira sul do país foram levados de ônibus para a capital Washington, enviados aí pelo governo do Texas. Esses imigrantes buscam asilo aqui nos Estados Unidos, mas um relatório recente apontou que apenas 5% dessas pessoas se qualificam para esse visto. O restante dos indocumentados, não. O visto de asilo só se aplica para imigrantes que fogem de tortura, perseguição racial, religiosa, étnica, política ou de grupos sociais. Não é o caso de mais de 80% dos imigrantes que estão entrando nos Estados Unidos pela fronteira sul. Eles se autodenominam refugiados econômicos, fogem de países em crise econômica e buscam uma vida melhor no território americano. Os advogados de imigração informaram que apenas 5% desses imigrantes se qualificam para o visto de asilo. O restante não atende aos critérios e provavelmente será enviado de volta para seus países de origem. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos alega que permitir a entrada de todas essas pessoas resultaria na falência dos sistemas médicos, de ensino e previdenciário. Para evitar essa crise no país, o Congresso americano está exigindo que os departamentos de segurança interna e imigração usem a chamada remoção acelerada, que dá autoridade para os agentes removerem rapidamente os imigrantes indocumentados de dentro do país. Número recorde de imigrantes atravessando as fronteiras de maneira ilegal, e uma das poucas opções que esses imigrantes têm é fazer um pedido de asilo. Mas, como as estatísticas demonstram, ter êxito num caso de asilo é muito difícil. Então, o que acaba acontecendo com os outros 95% de imigrantes que ou não ganham asilo ou simplesmente não se qualificam, né? A melhor opção é uma negociação entre o advogado de defesa e a promotoria de imigração. Essa negociação se chama prosecutorial discretion. E essa negociação procura então encerrar o processo de deportação contra o imigrante através do dismissal do caso. Então o advogado de defesa vai negociar com a promotoria para encerrar o processo. Porque se o imigrante for até o final do caso de asilo, muito provavelmente ele vai receber uma ordem de deportação quando o caso de asilo for negado. Segundo a imprensa norte-americana, a Casa Branca estaria pressionando o ICE a aumentar as deportações em meio à crise migratória na fronteira. O governo Biden teria pedido que o Departamento de Imigração e Alfândega envie mais imigrantes indocumentados para fora do país. Só o número de deportação de brasileiros já tem aumentado consideravelmente. Segundo dados do ICE, no último ano fiscal, 59 mil imigrantes foram deportados, um número considerado baixo pela Casa Branca, segundo fontes ligadas ao governo.
Em 2020, por exemplo, foram mais de 185 mil deportações e em 2019 mais de 267 mil. Diante da queda no número de deportados, a administração Biden estaria pressionando o Departamento de Imigração para mais deportações imediatas, ao mesmo tempo que o governo toma medidas mais brandas com relação ao caos migratório. As informações são do jornal LA Times, que teve acesso a documentos do governo. Os Estados Unidos enfrentam a pior crise na fronteira sul em anos, com aproximadamente 200 mil imigrantes encontrados todos os meses tentando chegar no país de forma ilegal. Neste ano fiscal, até agora, o total de apreensões passa de 2 milhões, um recorde histórico. Depois do intervalo, tem reportagem sobre as ações do estado da Califórnia para proteger os benefícios de saúde para jovens imigrantes. E a gente fala também de economia. Uma pesquisa mostrou que 72% dos economistas do país acreditam que os Estados Unidos entrarão em recessão em 12 meses. A gente volta já já. Já voltamos e com uma boa notícia, a comunidade imigrante da Califórnia pode respirar aliviada. O governo divulgou que vai continuar cobrindo as despesas médicas dessa parte da população. Essa medida deve beneficiar mais de 40 mil pessoas indocumentadas que dependem do plano de saúde do governo. Mais detalhes com a reportagem de Eloá Urazen. O estado da Califórnia já arca com um custo médico de imigrantes menores de 25 anos sem o status legal e pretende ampliar esse benefício para todos os indivíduos em janeiro de 2024. O problema é que, entre hoje e 2024, cerca de 40 mil jovens que estão prestes a completar 26 anos ao longo deste período perderiam essa assistência social. Por isso, o governo da Califórnia divulgou que todos aqueles que já contam com o apoio do Medicaid, o seguro-saúde local, podem ficar despreocupados, porque a cobertura estará vigente até o final de 2023. Em âmbito nacional, mais de 22 milhões de imigrantes vivem nos Estados Unidos sem um status legal, o que equivale a 7% da população. Muitas dessas pessoas trabalham e pagam impostos, mas não se qualificam para se beneficiar de projetos assistencialistas. Na Califórnia, pelo menos, há esforços para mitigar essa divergência. E a gente segue no assunto economia porque uma pesquisa mostrou que a situação do país realmente não anda nada boa na visão dos especialistas. Hoje, 72% dos economistas dos Estados Unidos confirmam que haverá uma recessão em 12 meses. De acordo com uma pesquisa da Associação Nacional de Economia de Negócios, não tem escapatória. Os especialistas estimam que o país vai sim entrar em recessão. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse recentemente que há uma chance de manter a inflação sob controle antes de uma potencial recessão. No entanto, ele reconhece que o caminho para fazer isso é difícil, já que o Fed está lidando com aumentos drásticos nas taxas para tentar baixar e controlar a crise. Hoje, uma pesquisa revelou que 3 em cada 4 analistas econômicos dizem que não estão confiantes de que o Fed vai conseguir evitar a recessão. Ao todo, 72% dos economistas do país dizem que a crise vai acontecer em 12 meses, enquanto 19% acreditam que a recessão já começou. Realmente a discussão da recessão está em voga hoje aqui nos Estados Unidos, né? Você vê, nunca vai haver consenso entre os economistas. Como vocês viram, alguns já acham que estamos vivendo um momento de recessão, outros acham que no meio do ano que vem. A verdade é que os indícios, ou seja, nós temos vários indícios que de fato indicam. Tecnicamente ainda não estamos numa recessão, porque precisa comprovar os números. Mas tudo indica que poderemos sim viver uma recessão aqui nos Estados Unidos lá para o ano que vem. Eu também estou nessa ala aí de que para o meado do ano que vem. Tomara que não, mas as medidas, inclusive os atos assinados pelo presidente Biden, pode contribuir para o aumento da inflação e, consequentemente, também ter um efeito inverso, talvez, do que ele está imaginando. É complicado o governo intervir na economia, ainda mais num país igual aos Estados Unidos. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer.
No próximo bloco, a gente fala sobre objetos voadores não identificados. É que um comitê do Senado emitiu um documento afirmando que o país teve um aumento exponencial nas ameaças de OVNIs. E tem alerta para os moradores do Michigan. As autoridades estão preocupadas com o surgimento de uma doença misteriosa que está matando dezenas de cachorros neste mês. Já já a gente te explica essa história. Já voltamos e para falar de OVNIs, um comitê do Senado americano emitiu um documento no mês de julho afirmando que o país teve um aumento no registro de objetos voadores não identificados que são ameaças. A afirmação vem junto com o pedido do Senado para a criação de um novo departamento que substituiria a antiga força-tarefa que cuida desses fenômenos aéreos não identificados. A Cone Rocha tem os detalhes. Cada vez mais há registros de pessoas que já viram OVNIs nos Estados Unidos. Um relatório do Pentágono, divulgado em maio deste ano, apontou que agora existem cerca de 400 registros de militares americanos que afirmam terem encontrado possíveis objetos voadores não identificados. Essa é a segunda vez que o Pentágono divulga um relatório sobre OVNIs. O primeiro foi no ano passado. Um documento inédito das Forças Armadas relatou em 2021 o registro de 144 casos de objetos estranhos no céu americano. Esse documento marcou a primeira vez que o governo dos Estados Unidos reconheceu publicamente essas visões aéreas como reais, verdadeiras e misteriosas. Essas imagens ajudaram a estimular os interesses em supostos OVNIs, que agora são chamados de UAPs, fenômenos aéreos não identificados. O Comitê da Câmara contra Terrorismo e contra a Inteligência chamou esses objetos voadores de ameaça potencial à segurança nacional e criticou a demora do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em criar uma agência específica que lide com essas ameaças. Essa nova área se chamaria Departamento do Programa Conjunto de Fenômenos Aeroespaciais e Submarinos Não Identificados e teria como objetivo identificar, classificar e estudar esses fenômenos para a segurança da nação. Apesar do reconhecimento da existência desses objetos aéreos, o governo americano não confirma que são extraterrestres. Agora uma notícia para os moradores do estado do Michigan. Uma doença ainda não identificada está matando dezenas de cães na região. Olha, segundo os veterinários, os sintomas se assemelham ao parvovírus, mas nenhum dos animais doentes testou positivo para essa enfermidade. As autoridades do estado correm contra o tempo para tentar identificar a doença, que até agora já matou dezenas de cachorros. Só na semana passada, mais de 30 cães morreram no condado de Cleaver e 20 no condado de Otsego. Os veterinários dizem que a doença desconhecida é fatal e rápida. Os animais morrem poucos dias depois de apresentarem os primeiros sintomas de vômito, diarreia com sangue, letargia e perda de apetite. Os especialistas dizem que esses sintomas são parecidos com os provocados pelo parvovírus canino, um vírus altamente contagioso. Mas testes feitos nos animais doentes do estado mostraram que eles testaram negativo para o parvovírus e outras doenças já conhecidas. O Departamento de Agricultura pede que todos os tutores de cães do estado se certifiquem de que seus animais de estimação estão com o quadro vacinal completo para ajudar na manutenção de uma vida saudável dos bichinhos. A doença desconhecida que está sendo investigada afeta principalmente cães com menos de 2 anos ou idosos. A gente fala agora de uma praga que está atingindo New York. Trata-se de um tipo de gafanhoto que prejudica árvores, plantas e plantações de frutas. Esse inseto já trouxe prejuízos econômicos para 12 estados norte-americanos. A repórter Carolina Camargo tem as informações. Olhando de perto, o inseto marrom, preto, vermelho e amarelo, com bolinhas e listras, parece bonito e inofensivo. Mas não se engane, esse gafanhoto chamado Spotted Lanternfly é considerado uma praga e as autoridades já pediram. Se você encontrar algum inseto desses, mate sem piedade. O bicho pode devastar plantações inteiras de frutas, além de prejudicar árvores e plantas saudáveis. A espécie se alimenta de 70 tipos diferentes de plantações, que são fundamentais para a economia agrícola do estado de New York.
Esse tipo de gafanhoto torna as plantas vulneráveis a doenças e ataques de outros insetos. Excreta grandes quantidades de um líquido pegajoso que atrai mofo, atrapalha na fotossíntese, no crescimento e na produção dos frutos. O Spotted Lanternfly não é nativo dos Estados Unidos. Especialistas acreditam que esse gafanhoto chegou ao país em 2011 através de navios vindos da Ásia. De lá para cá, essa praga vem se multiplicando. Autoridades já registraram infestações em 12 estados, incluindo Pensilvânia, New Jersey, Maryland, Virgínia, Delaware e aqui em New York. Quem caminha pela Big Apple vê facilmente o gafanhoto. Embora possa voar curtas distâncias, o Lanternfly consegue se espalhar da maneira mais improvável, com a ajuda do ser humano. Ele deposita ovos em veículos, bagagens, metais e móveis e, com isso, acaba sendo transportado de um estado para o outro. Para tentar controlar essa proliferação, as autoridades estão pedindo que pessoas viajando pelos Estados Unidos não deixem de checar seus pertences e que façam higienização constante. Os gafanhotos são pragas muito agressivas, né? Ele é uma praga muito agressiva e ele tem a potência de destruir grandes plantações, grandes extensões de plantios em minutos. Então, isso faz com que o impacto econômico seja muito grande, né? E é a principal consequência, e é justamente o impacto econômico, junto com... Se eu não tenho plantação, eu não tenho alimento. Se eu não tenho alimento, animais e seres humanos vão sofrer as consequências da falta de alimento. No próximo bloco, a gente te mostra em detalhes a descoberta de pegadas de dinossauros de milhões de anos no Texas. Elas estavam escondidas no leito de um rio que secou por causa do calor extremo deste ano. E tem festa nesse dia 24 de agosto. Zé Carioca, o mais brasileiro dos personagens da Disney, completa 80 anos. Daqui a pouquinho a gente volta. A grave seca que atinge o estado do Texas acabou secando rios e revelando detalhes importantes da história do planeta. Pois é, foram encontradas pistas de dinossauros que teriam vivido na região cerca de 113 milhões de anos. Claro que os registros acabaram viralizando na internet. A seca revelou o inesperado, um rastro de pegadas de dinossauros que estavam escondidas embaixo de um rio no Dinosaur Valley State Park, no Texas. Especialistas dizem que as pegadas são de um Acrocanthosaurus, um dinossauro que, quando adulto, podia pesar 7 toneladas e atingir 15 pés de altura. And these are normally underwater, so you don't usually get to see these. Just shallow water, but they're usually covered in dirt, silt. Nesta gravação é possível ver em detalhes as pegadas enormes. O segredo escondido no fundo do rio só foi revelado por causa da severa seca que atinge o Texas neste verão. Mas, segundo especialistas, em breve o rio vai encher novamente. O que, segundo os oficiais do parque, é uma boa notícia, porque foi graças à água que essas impressões se mantiveram protegidas com o passar dos milhões de anos. O Dinosaur Valley State Park é conhecido como um marco natural nacional. Outras pegadas de dinossauros já foram encontradas lá anos atrás. Que demais as imagens, né, Ruth? Das pegadas. Deve ser incrível ver de perto. Impressionante. Aquela imagem dele pondo o pé dentro, 3 vezes maior ali. Imagina, deve dar uma emoção ver aquilo de perto, realmente. Com certeza. Que venham mais descobertas como essa. A gente fica muito curioso aqui para saber como é que era, né, a vida antes aqui na Terra. Concordo. Que venham mais e a gente vai divulgando aqui para vocês e acompanhando, né? Isso aí. Bom, vamos ver então como é que vai ficar a temperatura amanhã. Vamos lá? Olha, o Boston, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 68, sol em Nova York, tempo encoberto em Washington, mínima de 73, máxima de 91. Em Orlando e Miami, Flórida, aí tempo encoberto, mínima de 77 graus Fahrenheit. No Texas, também tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 75 graus Fahrenheit. Agora a gente tem Seattle em Washington, pessoal, com sol forte, máxima de 88 graus. Na região da Califórnia, o sol aparece entre nuvens em São Francisco, mas brilha forte o sol em Los Angeles com 87 de máxima e em Las Vegas, mínima de 79, máxima de 96, abaixo dos 100 graus Fahrenheit. Abaixo dos 3 dígitos finalmente, Isso né? Isso aí.
E olha, ainda falando de tempo, depois das chuvas devastadoras que atingiram a região central dos Estados Unidos, os meteorologistas alertam para novas tempestades. É que esse mau tempo histórico, que provocou uma série de alagamentos em vários estados, está seguindo rumo ao leste, em direção a Louisiana e Mississippi. O Texas foi o alvo mais recente dessa chuva recorde, que vem provocando inundações e deslizamentos por onde passa. O estado declarou 23 condados como áreas de desastre. Só em Dallas caiu 9 polegadas de chuva em menos de 24 horas, transformando ruas e avenidas em corredeiras. Essa cena se repetiu no Kentucky, Nevada, Utah, Arizona e outros estados. Esse mau tempo segue agora para o leste americano. Na mira estão Louisiana e Mississippi. Essas regiões já estão em alerta para chuvas torrenciais e inundações. Essa tempestade que está atravessando o centro-oeste dos Estados Unidos chega 4 dias antes do aniversário de 17 anos do furacão Katrina, que atingiu o sul dos Estados Unidos. Foi o terceiro mais mortífero e destrutivo do país, que matou cerca de 1.800 pessoas. Bom, a gente vai ficar de olho aí monitorando essa tempestade, né, Ruth, que está se aproximando da costa leste. Com toda certeza. E a gente traz as informações para vocês. Bom, mas agora a gente muda de assunto porque antes de encerrar o jornal a gente tem que comemorar um aniversário muito especial, um personagem que completa 80 anos. Sabe quem? Estamos falando do Zé Carioca. Olha, quem é que não se lembra dele? Foi o próprio Walt Disney quem criou o papagaio brasileiro durante uma viagem ao Brasil em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. A reportagem é da Carla Marinho. Diz a história que o personagem Zé Carioca surgiu para firmar laços de boa vizinhança e atrair o Brasil para o lado dos capitalistas. Olha, verdade ou não, o fato é que o personagem alegre, hospitaleiro e divertido virou um tremendo sucesso e foi agregado ao grupo dos famosos personagens da Disney. A estreia do Zé Carioca aconteceu exatamente no dia 24 de agosto de 1942, na exibição mundial do clássico filme de animação Alô Amigos, que em 2022 completa 80 anos. Na animação, vários personagens tradicionais, como o Pato Donald e o Pateta, estão viajando pela América Latina e são recepcionados pelo Zé Carioca ao chegar no Rio de Janeiro. O colorido papagaio apresenta a eles o carnaval, o samba e os maravilhosos pontos turísticos da cidade. O sucesso foi tanto que Zé Carioca voltou a aparecer em outros 2 filmes da Disney. Você Já Foi à Bahia, de 1944, e O Tempo de Melodia, de 1948. Nos parques da Disney, em Orlando, a aparição do Zé Carioca é esporádica, ao contrário dos parques de Tóquio, no Japão, que ele aparece com muito mais frequência. E olha, no Brasil, para celebrar os 80 anos do nosso Zé Carioca, a Disney anunciou programação para os próximos 12 meses, com diversas ações, como o lançamento de coleções temáticas de produtos licenciados e uma música em homenagem ao personagem, de autoria de Leandro Learte e cantada pelo sambista Xande de Pilares, com um videoclipe muito especial. Também será lançada uma nova história intitulada Um Jovem Chamado Zé. O grande almanaque da Disney vai ser lançado em novembro deste ano. Época da minha infância que eu vivi vendo os desenhos e aproveitei bastante. Creio que é uma personagem ícone, né, para toda a minha geração. E é muito gratificante saber que dura tanto tempo assim o amor por ele. É isso aí, que delícia. Nosso senhorzinho fazendo 80 anos, Ruth. Quase um centenário, né? Quase um centenário, daqui a pouco tá lá. Oitentão. Oitentão e ainda em forma, ainda super encantando todo mundo, né, Evelyn? Faz parte da infância de muita gente, né? Da nossa também. A gente só não entrega a idade. Mas é universal, todo mundo gosta, todo mundo vê, todo mundo lê, até as crianças de hoje em dia, então... É universal, né? Tá na Disney, é isso mesmo, é pra ficar fã cada vez mais. Não tem idade. Não tem, é isso mesmo. Olha, é com essa imagem do Zé Carioca, então, que a gente encerra o jornal. A gente se vê amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Agora, então, vocês ficam com mais um episódio da 3ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite.